A mãe de Hendrick fez uma postagem e cortou a nora da foto. A dona Cintia é a mãe do jogador Hendrick do Palmeiras. Ela é aquela mãezona protetora. E recentemente a família foi dar uma entrevista ao programa do Bial no canal GNT, da Globo. A nora Gabriele Miranda também estava junto com a família. O apresentador começou a perguntar sobre o namoro dos jovens e sobre o contrato de namoro que eles têm. Quando o Bial perguntou se eles iam se casar, Gabriele balançou a cabeça com sinal de não e disse que eles eram muito novos ainda. Ela é 4 anos mais velha que o Hendrick, tem 21 anos. E quando o Bial perguntou a idade dela, a mãe dele deu risada abaixando a cabeça. Gabriele também disse que estava resolvendo as coisas e pensando se ia para Madrid ou não com o Hendrick. Durante a entrevista, o jogador também falou que gostaria de ser pai cedo. Depois, a mãe Cíntia postou uma foto da família no programa e cortou a nora Gabriele da foto. Essa é a foto original. E essa é a foto postada pela mãe de Hendrick, sem a garota. Isso fez com que muitos internautas pensassem que existisse uma má relação entre ela e a nora. Depois, o pai Douglas postou uma foto com toda a família, incluindo Gabriele. E o jogador repostou e agradeceu ao pai, mas não fez o mesmo com a postagem da mãe. E os fãs de futebol começaram a achar que existia um climão entre a nora e a família do jogador. E essa atitude do Hendrick de curtir a foto que o pai dele colocou, que tinha todo mundo, e não colocar nenhuma reação na foto que a mãe dele cortou a namorada dele da foto, demonstra que trata-se de um mãe espaçogina infinito. E esse é o mal que atinge, eu acho que 90% dos jogadores de futebol. Eu recentemente acompanhei o Vampeta, que teve o apartamento dele leiloado porque não estava conseguindo pagar as pensões, sendo que ele estava pagando um valor, só que não o que as filhas dele estavam pedindo, que geralmente é um valor absurdo. Mesmo depois que o cara parou de jogar, no caso do Vampeta, as filhas querem manter um padrão de gente rica, sendo que elas nem trabalham. O cara paga a faculdade delas, paga a pensão, e ainda assim elas tiveram coragem de denunciar o próprio pai. Aí o cara perde o apartamento, não consegue pagar a pensão, e o que adiantou? A impressão que dá é que denunciaram o Vampeta nesse caso aí só de raiva. O velho Vamp. E bem recentemente aconteceu também do jogador Jô, que ultimamente joga no Amazonas. Tá certo que esse cara aí tem 6 filhos com 6 mulheres diferentes, e uma hora ou outra isso iria acontecer e prender o cara antes de um jogo. A polícia já tava lá esperando o cara chegar no estádio só pra levar ele guardado. E assim que ele chegou, cadeia nele. E como que o cara vai pagar a pensão sendo que ele tá preso? E não que eu acho que é injusto o cara que é jogador de futebol ou qualquer um outro pagar uma pensão justa pro seu filho, só que, por exemplo, quando o cara ganha bastante dinheiro, quando é jogador de futebol, uma que ele não vai ganhar esse valor pra sempre, e outra que uma criança não precisa de uma pensão de 100 mil reais, porque ela nunca vai conseguir gastar isso. Deveria haver um teto pra pensão, tipo assim, 2 salários mínimos e não se fala mais nisso. Não importa se o cara é milionário, não importa nada, porque essa lei que diz que a pensão tem que ser uma parte do valor do salário do cara, estimula essa tendência no mercado que são as Maria Chuteira. No caso do Hendrick, como que o moleque com 17 anos vai conseguir separar as coisas, entender que na verdade essa senhora aí provavelmente é só uma interesseira, porque enquanto ele não tinha dinheiro, ele não tinha relacionamento. Será que ele não consegue fazer essa conta básica? Só que o que acontece é que a pessoa se deixa levar. Quando o cara começa a ganhar bastante dinheiro e começa a aparecer um monte de novinha esfregando na cara do cara, dificilmente ele vai saber separar as coisas e pensar, não, calma aí, deixa eu organizar certinho isso aqui, porque essas interesseiras aqui só apareceram agora que eu tenho dinheiro, então eu tenho que me beneficiar disso da melhor maneira sem perder dinheiro. E eu não sei como que essa namorada do Hendrick aí não tem vergonha. Como? Porque é muito nítido que, na verdade, ela que tem 21 ou 22 anos, nunca daria a menor chance pro Hendrick se ele continuasse pobre igual ele era. O pai do Hendrick, que é um mangina infinito também, é um cara que durante a entrevista do Bial falou que chama a esposa dele de patroa e quem manda é ela. E você vê que ele meio que dá risada aí dessa situação. Foi ele que postou a foto com a namorada e tudo lá no Instagram dele, e parece que ele não liga pra isso, né? Sendo que o cara não tinha nem dente até pouco tempo atrás. Quem deu uma dentadura pra ele foram os jogadores do Palmeiras, na época que o Hendrick ainda era juvenil, e o cara não aprendeu nada. Será que alguma mulher deu dente pra ele? Ajudou a sustentar ele em alguma coisa quando eles eram pobres, a não ser a esposa dele, né? Porque a véia tá ligeira, senhores. Essa aí já percebeu na hora do que se trata. Mulher percebe, né, senhores, quando vê uma outra aproveitadora interesseira. E não que eu estou dizendo que seja exatamente esse o caso aí dessa namoradinha do Hendrick, mas é o que parece.
O Hendrik tá tão deslumbrado, tão emocionado, que o cara declarou que não veste a mesma roupa 2 vezes, sendo que até ontem o cara tava morando na favela. O Hendrik é tão gado, mas tão gado, que ele deu um carro de 100 mil reais pra ex-namorada dele. E quando ele deu o carro de presente, ela já era ex. E qual é a necessidade disso? Por que o cara não pega esse dinheiro e investe numa escolinha onde vários outros moleques que passam fome igual ele passou, estão passando por dificuldade? Não, ele prefere entroxar 100 mil reais pra ex-namorada dele poder passear com os boys que ela vier a sair no futuro. E devia existir uma lei proibindo esse tipo de manginice, pelo amor de Deus, cara, eu fico revoltado. Creio que a pessoa que veio de baixo, que tava até ontem na pobreza extrema, deveria pensar 2 vezes antes de sair queimando dinheiro, porque uma coisa é fato, senhores, eu nunca fui rico, mas eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa se torna rica de forma muito rápida, ela esquece da pobreza instantaneamente. O Hendrik com a família dele certamente já nem lembra mais das coisas que eles passaram antigamente, por isso que eles estão nessa agora. E o pai dele dando risada dessa situação, chamando a esposa dele de patroa e meio que autorizando essa manginice toda do Hendrik, porque o manginão da história mesmo é ele. O moleque, por ser um frango praticamente de 17 anos e não saber de nada, a gente tem até uma certa compreensão, porque é uma pessoa inexperiente, apesar de ser talentosa e rico, é normal ele não saber exatamente como agir agora nesse momento da vida dele, mas é obrigação do pai dele colocar um freio na situação. E se não fosse a mãe dele, talvez essa namoradinha do Hendrik aí já teria casado com ele, não sei se é possível porque ele tem 17 anos, mas já estaria noivo pelo menos e grávida, porque o Hendrik falou nessa entrevista com o Bial que pra se casar com essa madame aí só depende dela, e ele também não vê a hora de ser pai, sendo que o moleque tem 17 anos. Eu sinceramente, eu acho que eu daria uma surra nele, e mesmo que fosse o Abel Ferreira lá do Palmeiras, colocaria ele no banco, só de raiva também, pra ver se o cara coloca a cabeça no lugar e vira homem. Olha o tanto de história que a gente tem aí de exemplo de ex-jogador de futebol preso que perdeu tudo e que só se lascou na carreira por causa de mulher. Menos o Ronaldo Fenômeno, né? Que esse aí se lascou por causa de homem mesmo, 3 ainda. E essa situação do Hendrik é fácil de resolver. Basta os pais dele chegar pra essa madame aí, que já é uma mulher maior de idade, e fazer ela assinar um contrato de que ela não vai ter nada financeiramente do Hendrik, e o dia que ele se separar é ghost e ela não vai ter direito à pensão e nada do tipo. E gravidez então nem pensar, porque o moleque com 17 anos, agora que ele começou a bater a virilha, o cara não tem a noção ainda que ele pode ter várias outras mulheres aí muito mais bonitas que essa, e ele pode ter até um harém se ele quiser. Para que se emocionar com uma que é supostamente, segundo a mãe dele aí, parece que é interesseira. E esse é o problema que acontece infelizmente com muitas pessoas que enriquecem do dia pra noite. Elas começam a fazer coisas que não tem sentido, por exemplo, dar carro de 100 mil reais pra ex-namorada e querer ter o filho com 17 anos. Nesse caso aí, eu dou toda a razão à mãe do Hendrik, com certeza é uma senhora que batalhou bastante, sofreu muito aí pra colocar o Hendrik onde ele tá hoje, e parece que o pai dele não aprendeu foi nada. Quem assistir a entrevista do Bial vai ver que trata-se de um man espaço Gina. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative a sinetinha das notificações, conheça a nossa página no Facebook que chama Hackeando a Matrix e considere um dia se tornar sócio no clube de membros. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!